fortalecimento das políticas nacionais de segurança no transporte e buscará sempre implementar medidas que possam prevenir futuros acidentes e proteger a vida dos cidadãos e das cidadãs brasileiros. Também estamos empenhados em acompanhar de perto as investigações sobre as causas deste trágico acidente, garantindo que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas e que eventuais responsabilidades sejam apuradas com rigor. É nosso dever, como representantes do povo, assegurar que todas as ações necessárias sejam tomadas para evitar que tragédias como essa voltem a ocorrer. O compromisso desta Casa é com a vida, com a segurança e com a justiça. Cada uma dessas 62 vidas interrompidas representa um vazio irreparável e os nossos corações estão com aqueles que, neste instante, enfrentam a ausência de seus entes queridos. Neste momento de luto, nós fazemos, portanto, este primeiro registro de pesar em homenagem às 62 vítimas desse trágico acidente aéreo que chocou a todos nós no Brasil e que lamentamos profundamente. E o segundo registro de pesar que faço em nome da presidência do Senado Federal é acerca do falecimento de um notável brasileiro, um grande economista, aos 96 anos de idade, o professor Delfim Neto. Nascido em 1º de maio de 1928, na cidade de São Paulo, no bairro operário paulistano do Cambuci, filho de imigrantes italianos, Delfim Neto foi uma das figuras mais proeminentes da economia brasileira ao longo de várias décadas. Delfim Neto formou-se em economia pela Faculdade de Medicina e Administração da Universidade de São Paulo, onde se tornou professor e desenvolveu sólida carreira acadêmica. Seu conhecimento e visão estratégica o levaram a ocupar cargos de grande relevância na administração pública brasileira. Entre os vários cargos ocupados, destacam-se o de ministro da Fazenda no período de 1967 a 1974, o de embaixador do Brasil na França no período de 1975 a 1978, o de ministro da Agricultura em 1979 e o de ministro da Secretaria de Planejamento de 1979 a 1985. Além desses cargos, Antônio Delfim Neto foi deputado federal constituinte de 1987 a 1988 e deputado federal entre 1988 e 2007, ambas as representações pelo Estado de São Paulo. Delfim Neto deixa um legado marcante na economia e política brasileira e será sempre lembrado pelo seu comprometimento com o desenvolvimento do país. Ele parte deixando uma filha e um neto que certamente seguirão orgulhosos do exemplo e da trajetória deste grande homem público. Neste momento de dor, em nome do Senado Federal, expresso as mais sinceras condolências à família e amigos, rogando que encontrem conforto nas lembranças e nos ensinamentos que ele nos deixou. E em homenagem às 62 vítimas do acidente aéreo, em homenagem à memória de Delfim Neto, eu gostaria de propor que observemos 1 minuto de silêncio no plenário do Senado Federal.
Um último registro, senhores senadores, senhoras senadoras, que me permito fazer em nome da presidência do Senado, pois no último domingo, 11 de agosto, celebramos o Dia do Advogado. A data remete ao 11 de agosto de 1827, data de fundação dos dois primeiros centros de ensino jurídico em nosso país, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Esses marcos históricos não apenas lançaram a pedra fundamental da formação jurídica no Brasil, como deram início à trajetória de uma profissão que é, ao mesmo tempo, nobre e essencial, prazerosa e extenuante, indispensável, embora muitas vezes incompreendida. A advocacia é mais do que uma profissão. É uma missão que exige coragem, integridade e devoção constantes ao Estado de Direito. Advogados e advogadas são os pilares que sustentam a aplicação justa das leis. Para os cidadãos, são a principal garantia de acesso a uma defesa adequada e a um julgamento justo. Como advogado, hoje licenciado e ex-conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, atualmente sob a liderança do presidente Beto Simonetti, eu conheço de perto os desafios enfrentados no exercício dessa profissão, também exercida pelo nosso senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, pelo senador Castelar Neto, de Minas Gerais. De fato, e sabem bem disso, a prática diária do direito exige não apenas conhecimento técnico e atualização contínua, mas também uma sensibilidade aguçada para lidar com as complexidades das relações sociais contemporâneas. Em um mundo em constante transformação, os profissionais do direito se deparam com desafios cada vez mais particulares e inesperados. Afinal, novas leis e novas tecnologias não param de surgir e é tarefa do bom advogado permanecer sempre conectado a esses avanços sociais. Somente assim podem ser capazes de promover sua principal vocação, a defesa da justiça, dos direitos e das liberdades individuais em nossa sociedade. Felizmente, caros colegas advogados e advogadas, vocês não estão sós nessa árdua empreitada. Enquanto presidente do Senado Federal, reitero que esta casa é consciente de todos esses desafios e reafirmo o compromisso de todos os seus membros em apoiar e fortalecer a prerrogativa da profissão de advogado. Todos nós, senadores e senadoras, reconhecemos que a liberdade, a segurança e a valorização profissional são condições fundamentais para o devido exercício da advocacia. Ressalto que neste ano de 2024, celebraremos os 30 anos do Estatuto da Advocacia, instituído pela Lei 8.906 de 1994. Esta lei federal exerce um duplo papel: farol para o exercício da profissão e fortaleza para a defesa das prerrogativas da categoria. Tive a honra de estar na presidência desta Casa e do Congresso Nacional quando ocorrida a aprovação e a promulgação da Lei 14.365 de 2022, que fez importantes aprimoramentos à Lei Federal da Advocacia. Portanto, prezados colegas, em nome do Senado Federal, expresso nossa profunda gratidão aos advogados e advogadas de todo o Brasil pela incansável dedicação na defesa de direitos e na promoção da justiça brasileira. Vocês são os guardiões da lei e defensores dos princípios democráticos que sustentam nossa nação. Que esta data seja uma celebração e uma renovação do compromisso com a ética, a justiça e o Estado democrático de direito. A todos, nosso sincero reconhecimento e agradecimento por manterem viva a chama da justiça em nossa sociedade. Parabéns a todos os advogados e advogadas do Brasil. Com a palavra, senador Carlos Portinho. Como advogado, também gostaria de fazer um registro, repetindo as palavras do nosso presidente Rodrigo Pacheco e lembrando, presidente Pacheco, que esse ano o Senado Federal aprovou um projeto de minha autoria, relatoria do senador Renan Calheiros, que considera a natureza alimentar dos honorários advocatícios em qualquer circunstância, inclusive os honorários advocatícios particulares contratados.
O projeto está na Câmara, eu espero que, quão logo seja possível, seja esse projeto aprovado, porque é mais um reconhecimento que confere dignidade à atividade do advogado. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Senador Flávio Arnes. Senhor presidente, agradeço a oportunidade também, além de me solidarizar com as vítimas, as famílias, amigos, familiares, dos 62 falecidos no acidente de avião, a maior parte deles do município de Cascavel e de regiões próximas no estado do Paraná. Então, quero também ser solidário com a manifestação de Vossa Excelência, assim como também com as demais manifestações. Mas eu quero aproveitar a ocasião, senhor presidente, para dizer da grata satisfação de termos aqui presente o Dr. Paul Grod, que é presidente do Congresso Mundial dos Ucranianos, presentes em 80 países, e representando 25 milhões de ucranianos fora da Ucrânia. Então, o Dr. Paul Grod está aqui discutindo, conversando, dialogando, buscando caminhos para a questão grave, o conflito grave da invasão da Ucrânia pela Rússia. E nós temos o grupo parlamentar Brasil-Ucrânia, que procura dar esse respaldo particularmente humanitário para a questão do Brasil-Ucrânia. Estivemos com o ministro Mauro Vieira, agora há pouco, ministro das Relações Exteriores, também conversando sobre os desafios. Então, eu quero dizer para o Dr. Paul Grod as boas-vindas ao nosso país, ele que é o presidente por 4 anos e foi reeleito agora por 80 países como presidente do Congresso Mundial dos Ucranianos. Ele está acompanhado por uma pessoa muito estimada no estado do Paraná, reconhecido pelo seu trabalho, o doutor Vitório Sorochuk, que é presidente da representação central ucraniana brasileira. E essa representação ucraniana que está presente em 80 países e que elegeram também o Dr. Paul Grod, como já mencionado, para o Congresso Mundial. E também temos aqui a presença do Dr. Jorge Ripka, que é vice-presidente do Vitório Sorochuk e cônsul honorário da Ucrânia no estado de São Paulo. Então, do senador Marcos Rogério e demais senadores e senadoras, nós estamos aqui como grupo parlamentar Brasil-Ucrânia, dizendo que estamos solidários, queremos dialogar, conversar, contribuir para que esta invasão deixe de acontecer. E aquilo que o Brasil assinou na ONU 2, 3 anos atrás, um tempo atrás, dizendo que era contra a invasão e, ao mesmo tempo, pedindo que as forças russas deixassem o país e voltassem para a Rússia, que esse documento que o Brasil assinou se transforme em realidade. É o grande desejo nosso, da sociedade e do mundo, um compromisso do Brasil que tem que ser, na verdade, transformado em realidade. Ao Dr. Paul, ao Vitório Sorochuk, do nosso querido estado do Paraná, e ao Dr. Jorge Ripka, as boas-vindas do Senado e desejamos força, esperança, coragem nessa caminhada que empreendem pelo mundo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senador Sérgio Moro. Presidente, voltando de missão lá do exterior, primeira oportunidade que eu posso vir ao Senado, desde a volta do recesso parlamentar e desde a tragédia dessa queda do avião ali em Guarulhos. Esse avião partiu de Cascavel, cidade próspera do oeste paranaense, e infelizmente todas as vidas são relevantes,
toda perda é uma tragédia, mas vários paranaenses se encontram entre as vítimas, inclusive cidadãos de Cascavel, cidade pela qual tenho um apreço especial, até porque residi nessa cidade. E desde esse acontecimento recebi diversas mensagens de cidadãos de Cascavel consternados com a tragédia, e eu me sinto aqui compelido a fazer o registro do meu dever de solidariedade para todas essas 62 vítimas, esperando que as causas do acidente sejam completamente apuradas e que possam ser tomadas as medidas necessárias, primeiro, para que a tragédia não mais aconteça, e segundo, para que as vítimas e seus familiares tenham o amparo necessário com o translado dos corpos para os locais nos quais se decida realizar o enterro, e, do outro lado, que os familiares e os amigos possam ter também o conforto do Estado no que for possível e a solidariedade de todas as pessoas. Então fica o registro, senhor presidente. Obrigado, senador Sérgio Moro. Peço a atenção do plenário. Senador Isalci, senador Flávio Bolsonaro, senador Laércio, que aguarda para relatar o primeiro item da pauta que será apreciado hoje. Quero fazer o comunicado, senador Flávio Bolsonaro, senador Romário, senador Ciro Nogueira, senador Ciro, senador Ciro, presidência. Apenas fazer um comunicado, um encaminhamento ao plenário para ver se todos estão de acordo. Nós temos hoje na pauta, senador Marcos Rogério, pela liderança de oposição. Senador Marcos, peço atenção de Vossa Excelência. Nós temos 3 itens na pauta de hoje. O primeiro item é o substitutivo da Câmara dos Deputados número 6 de 2016 ao projeto de lei do Senado número 135 de 2010, que é o projeto de lei relatado pelo senador Laércio Oliveira, que disciplina o Estatuto da Segurança Privada. Nós temos quantos destaques? Nós temos alguns destaques dessa matéria, então a proposta é encerrarmos o período de expediente, declararmos aberta a hora do dia e votarmos esse item na data de hoje, relatado pelo senador Laércio. O projeto de lei complementar número 121 de 2024, de autoria desta presidência, que trata da dívida dos estados, nesse instante, na presidência do Senado, na sala da presidência do Senado, o relator da matéria, o senador Davi Alcolumbre, está recebendo o Ministério da Fazenda, representantes do Tesouro Nacional, com os líderes do governo, para poder definir o texto final do projeto. Está praticamente acabado, há alguns pontos que precisam ser refletidos, e a proposta é, pelo adiantado da hora e a necessidade de votarmos esse item 1 da pauta, que possamos passar esse item 2 do projeto de lei complementar 121 de 2024, para que o relator possa ultimar o seu trabalho, publicar o relatório e todos terem ciência de seu teor, para o primeiro item da pauta de amanhã do Senado Federal, até em homenagem ao nosso querido senador governador Ronaldo Caiado, ex-senador, que nos honra com a sua presença no plenário do Senado Federal, governadores que aqui estão também em Brasília, o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro, que estava conosco nessa reunião um pouco mais cedo, o governador Eduardo Leite, que tem interesse nessa matéria. Eu acho muito natural que possamos conhecer o parecer final do relator, senador Davi Alcolumbre, e possamos, com esse vagar necessário de um dia para o outro, apreciarmos amanhã, sem falta, impreterivelmente, esse projeto de lei complementar, que é muito importante para todos os estados da federação, haja vista que, para além de solucionar ou de buscar solucionar o problema da dívida de estados endividados, também constitui um fundo de equalização que será destinado a todos os estados da federação, independente de serem endividados ou não. Então, uma proposta muito palatável, muito bem
construída e o presidente Davi Alcolumbre está ultimando o seu trabalho junto ao Ministério da Fazenda. Então, nós apreciaríamos na data de amanhã o projeto da dívida, que é o PLP 121 de 2024. E o terceiro item da pauta de hoje é a proposta de emenda à Constituição número 66 de 2023. Se o item do PLP é uma grande solução federativa para o Brasil, porque soluciona o problema dos estados brasileiros, a PEC 66, de autoria do nosso ex-presidente da Casa, senador Jader Barbalho, relatada pelo senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, é uma solução muito importante para os municípios do Brasil. Ela trata a respeito da dívida de precatórios, trata a respeito das dívidas previdenciárias, trata a respeito da disciplina do sistema previdenciário dos municípios, e o senador Carlos Portinho está fazendo um brilhante trabalho, sobretudo pautado no diálogo com todos os sujeitos, tanto do municipalismo quanto do Ministério da Fazenda e do governo federal, um diálogo muito amplo em relação ao texto. E amanhã, às 15 horas, está marcada a reunião definitiva com representantes do municipalismo, com o Ministério da Fazenda, com o relator, com o autor da matéria, para que possamos, então, com o senador Alessandro, que é autor de uma emenda também muito importante, que constitui essa altura uma essência importante da PEC, para nós, então, definirmos o texto e chegarmos, quem sabe, acordados, situação, oposição, municípios e governo federal, para apreciação dessa PEC também na data de amanhã. Então, nós reservaríamos para amanhã a solução para os estados, a solução para os municípios, seja no PLP 121, seja na PEC 66 de 2023. E amanhã também nós temos prevista para a pauta a matéria da desoneração, da compensação da desoneração, que é um projeto de autoria do senador Efraim Filho, que está licenciado, relatada pelo senador Jacques Wagner, líder do governo. Em relação à desoneração, a notícia muito positiva que tivemos na data de hoje é a concordância do governo federal com a proposta que fizemos de que a compensação da desoneração da folha de pagamento, tanto dos 17 setores quanto dos municípios brasileiros, não se dê pelo aumento da contribuição social sobre o lucro líquido em 1%, que era uma proposta inicialmente ventilada pelo governo federal e que, dada as manifestações que todos nós fizemos, as ponderações que fizemos, que era perfeitamente possível fazer a compensação da desoneração da folha de pagamento com medidas políticas que não representem esse aumento de carga tributária, mas com medidas inteligentes e sustentáveis, como repatriação de recursos do exterior, regularização de ativos, atualização de ativos e de bens móveis e imóveis de cidadãos e contribuintes brasileiros, um grande programa de desenrola nas agências reguladoras para poder regularizar dívidas que agentes regulados têm em agências reguladoras, depósitos judiciais de titularidade não apresentada e dinheiro esquecido no sistema financeiro nacional, a própria tributação das compras de $50, que também pode fazer frente à desoneração. Então, há um rol de medidas que são medidas bastante sustentáveis para equiparar a desoneração. Então, nós apreciaríamos também amanhã esse projeto da desoneração. O importante é que haja a concordância de todos e o envolvimento de todos para que aqui estejam amanhã, que acaba sendo uma sessão das mais importantes do ano no Senado Federal, para apreciarmos esses três projetos, quem sabe num grande consenso de plenário em relação a cada um deles, que representam solução para estados, solução para municípios, solução para setores econômicos. E dedicaríamos a sessão de hoje, prioritariamente, à pauta do Estatuto da Segurança Privada, relatado pelo senador Laércio Oliveira. Então, essa é a proposta da presidência, para que cada relator de cada uma dessas matérias possa, então, ter esse tempo de 24 horas para a ultimação de seus trabalhos à frente de cada uma dessas relatorias. Senador Isalci Lucas. Presidente, só com relação à reoneração, esses projetos que são oferecidos como solução serão votados também agora? Já tem o parecer, já tem... Os projetos já estão encaminhados? Na verdade, senador Isalci, o projeto da desoneração, ele prevê o que foi acordado entre o governo federal, municípios, setores,
sobre a reoneração a partir de 2025, tanto dos 17 setores quanto dos municípios. Quanto à fonte de compensação, no projeto constará a indicação dos itens de compensação, mas não necessariamente cada um dos projetos estruturados. Por exemplo, esse projeto de atualização de ativos é um projeto que foi votado em 2021 no Senado Federal, de autoria do senador Roberto Rocha, relatado pelo senador líder Marcos Rogério, que é o projeto 458, que está na Câmara dos Deputados, e há, inclusive, na conversa que tive com o presidente Arthur Lira, a tendência da Câmara já votar o projeto de atualização de ativos e levar à sanção do presidente Lula. Então, nós estruturaríamos no projeto de exoneração os itens de compensação com a votação de cada um dos projetos ou, por medidas provisórias também, a estruturação desse programa. Presidente. Com a palavra, senador Esperidião Amin. Presidente, eu quero louvar o seu esforço para que nós possamos, com os esclarecimentos que Vossa Excelência deu, quero louvar esse esforço. Agora, nós tivemos uma reunião hoje dos 3 senadores de Santa Catarina e um representante do governo do Rio de Janeiro. O relatório do senador Davi Alcolumbre será entregue hoje e o senhor pode nos dar uma ideia? Há um compromisso do senador Davi Alcolumbre, finalizada essa reunião que está acontecendo nesse momento, com os representantes do Ministério da Fazenda e da Secretaria do Tesouro Nacional, de formalizar o seu parecer para que possa haver, então, a apreciação pelos senadores de hoje para amanhã. De forma que fica condicionado a que o parecer seja apresentado hoje. Claro, perfeitamente, assim será. Obrigado. Líder Marcos Rogério. Senhor presidente, apenas para, em nome da liderança da oposição, cumprimentar a Vossa Excelência pela busca do entendimento em pautas que são pautas importantes para as unidades federativas. E eu digo pautas que são importantes e que se reveste de uma urgência, posto que nós estamos a discutir agora a regulamentação da reforma tributária. E todo esse esforço que está sendo feito agora, se postergado para a pós-regulamentação da reforma tributária, me parece algo sem o efeito que se pretende alcançar com essas duas. Medidas. Não são propostas simples, não são propostas fáceis, mas são necessárias. Embora se reconheça que 3 ou 4 estados da federação dessa proposta na modelagem que está sendo feita. Então, a palavra é no sentido de cumprimentar a Vossa Excelência pela busca do entendimento. Nós teremos até amanhã para verificar o texto apresentado pelo presidente senador Davi Alcolumbre, e esperamos que venha um texto que nos dê o conforto para votar no dia de amanhã, repito, porque caso fique para a votação após a regulamentação da reforma tributária, para mim, de pouca valia tem com relação aos avanços que se pretende alcançar agora. Essa proposta precisa avançar, o time dela é antes da regulamentação dessa reforma e já antecipo, no caso da reforma tributária, com muitas preocupações que, especialmente os senadores da oposição têm, mas o sentimento é que essa preocupação vai além da oposição. Há um conjunto de senadores e senadoras com preocupações com esse tema, mas nosso esforço, nosso empenho para que no dia de amanhã tenhamos um texto para votar que enfrenta o problema dos estados, que enfrenta o problema dos municípios e que atende à questão da segurança privada. Obrigado, líder Marcos Rogério. Eu peço apenas aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam amanhã, às 16 horas, estarem no plenário do Senado Federal sem previsão de saída. Porque nós teremos uma sessão muito longa amanhã. É muito importante a dedicação de todos. Votaremos autoridades pendentes de apreciação no plenário, proposta de emenda à Constituição, projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, todos muito relevantes.
Encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que venham ao plenário para a deliberação do item 1 da pauta. Com a palavra, a senadora Margareth Busetti. Presidente, eu só gostaria de dizer que eu apresentei 2 emendas para esse projeto, que é da organização das dívidas dos estados, que para o nosso estado é muito importante. Nós já fomos prejudicados na reforma tributária, a gente não pode ser prejudicado novamente, porque nós vamos sair perdedores com a proposta que estava sendo apresentada. Então, tem 2 emendas que eu acho que tem que ser avaliada com carinho, tá bom? Perfeitamente, senadora Margareth Busetti. Anuncio o item 1 da pauta. Substitutivo da Câmara dos Deputados, número 6 de 2016, ao projeto de lei do Senado, número 135 de 2010, do senador Marcelo Crivella, que institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança nas Instituições Financeiras. Parecer número 51 de 2017, da Comissão de Assuntos Sociais, relator senador Vicentinho Alves, favorável ao substitutivo da Câmara, com supressões e adequações redacionais de dispositivos que especifica, favorável à emenda número 3, pela prejudicialidade da emenda número 1 e pela rejeição das emendas números 2 e 4. A matéria tramita em regime de urgência nos termos do requerimento número 462 de 2024, de autoria de líderes, aprovado na sessão deliberativa de 25 de junho. A matéria depende de parecer. Faço a designação do nobre senador Laércio Oliveira para proferir parecer de plenário. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, só uma questão de ordem de 10... Questão de ordem, senador Cleitinho. Enquanto o Laércio vai para a tribuna, é só para poder registrar a presença do nosso querido amigo e parceiro, irmão meu, Bruno Engler, que é deputado estadual por Minas Gerais, pré-candidato a prefeito de BH e o nosso futuro prefeito de BH. Me desculpe a emoção, presidente, a gente emociona às vezes, mas é... futuro prefeito de BH. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Cleitinho. Seja muito bem-vindo, deputado estadual Bruno Engler, ao plenário do Senado Federal. Com a palavra, senador Laércio Oliveira, para proferir o seu parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa noite, senhoras e senhores senadores. Esse é um momento muito especial do Senado Federal. Esse é um momento que a gente discute um projeto que há mais de 10 anos tramita no Congresso Nacional e que, com a compreensão e o voto de todos os senhores e senhoras, espero que a gente consiga aprová-lo no dia de hoje, pela justiça que se faz a um setor tão importante da nossa economia, a um setor que produz grande geração de emprego. Mas antes de fazer o parecer, muitos poderiam estar se perguntando aqui, senhor presidente, eu queria a sua compreensão nesse sentido. Por que nós vamos votar um estatuto da segurança privada? E eu preciso fazer uma construção aqui de um raciocínio para que todos entendam o que significa o estatuto da segurança privada. Na década de 80, o setor da segurança privada organizado tinha uma legislação cujo foco era proteção ao patrimônio. Mas tinha mais coisas também. Na década de 80, a segurança privada se preocupava com o controle estatal federal, com bases de regulação da atividade e com regras da atuação profissional. O tempo passou e esse setor foi se aperfeiçoando, foi produzindo uma atividade cada vez mais importante para a sociedade. E em 2024, exatamente hoje, o foco da segurança privada e a importância desse estatuto vai na mesma linha de pensamento, com 3 pilares extremamente importantes: a dignidade da pessoa humana, a proteção da vida e o interesse público. Essa é uma conquista farta e próspera, porque ela une definitivamente o capital e o trabalho.
Esse texto que vocês vão apreciar hoje, que os senhores vão apreciar hoje, ele traz, por exemplo, uma modernização extraordinária. Primeiro, o conceito de empresa de monitoramento eletrônico. Não existe até hoje, e esse projeto traz dentro do seu bojo uma regulamentação para o monitoramento eletrônico tão fartamente utilizado no país inteiro. Ele amplia os poderes da Polícia Federal para combater a clandestinidade. Pasmem os senhores, a clandestinidade no setor de serviços de segurança privada no país hoje tem um número absurdo. Para vocês terem uma ideia, são 3,5 milhões de vigilantes, mas, infelizmente, vigilantes formais, contratados por empresas idôneas, são apenas 500 mil vigilantes. Os 3 milhões restantes estão na clandestinidade. E a clandestinidade macula o setor de segurança privada. Um grande exemplo, um lamentável exemplo, é de um supermercado no Rio Grande do Sul, onde o cidadão foi brutalmente espancado e chegou a óbito, porque aquela condução da segurança era produzida, era exercida por uma empresa que não tinha a devida qualificação. E esse projeto vai exatamente nessa linha, para oferecer à Polícia Federal condições de combate à clandestinidade. Senador Laércio, me permita. Pois. O nível de ruído está alto, né? Estou vendo que Vossa Excelência está se esforçando. Eu peço ao plenário, senhores senadores, senhoras senadoras, nossa estimada assessoria, nossos visitantes, eu peço apenas que possamos ter um pouco mais de silêncio para que o senador Laércio Oliveira possa ler o seu parecer. Essa matéria veio ao plenário, é uma matéria muito relevante. É muito importante que haja atenção de todos os colegas para a apreciação dessa matéria. Por isso, eu peço um pouco mais de silêncio no plenário para que o senador Laércio Oliveira não se esforce tanto para proferir o seu parecer. Agradeço a compreensão de todos. Agradeço, senhor presidente, e comungo do seu pedido e peço também a atenção dos pares. O terceiro item da modernização são as novas práticas de assaltos às agências bancárias. Antigamente, e eu trago um dado aqui interessante para os senhores, em 2013, 450 agências bancárias foram assaltadas no Brasil. Em 2023, apenas 29 agências foram assaltadas. Por que isso aconteceu? Porque o assalto à mão armada nas agências bancárias não existe mais, porque o assalto agora ele é digital. Então, a gente precisa de um estatuto para modernizar toda essa relação. E essa é a função desse projeto que venho fazer a relatoria para os senhores. E quero trazer um último dado para entrar no relatório. Hoje, exatamente no dia de hoje, foi publicado na Folha de São Paulo uma página inteira, fazendo uma análise com referência ao crime cibernético, o crime digital. E, pasmem os senhores, uma outra informação importantíssima. 17 milhões de brasileiros por ano, no ano de 2023, foram vítimas de assalto cibernético. Assalto onde a marginalidade adentrou nas contas bancárias, principalmente no Pix. E o prejuízo dos bancos chega à ordem de 15 bilhões por ano. Esse projeto se propõe a fazer um enfrentamento exatamente dessa questão. Fiz questão de fazer essa contextualização para que os senhores entendam e as senhoras entendam do que nós estamos tratando nesse momento. Vamos ao relatório e eu quero pedir vênia ao presidente a autorização dele para partir direto para a análise. Nos termos do artigo 140, inciso 1º, do artigo 336, inciso 3º, e do artigo 346, parágrafo 2º, todos do regimento interno do Senado Federal, cabe ao relator, designado pelo presidente desta Casa,
proferir parecer oral em plenário sobre a presente matéria, em substituição às comissões cujos pareceres estão pendentes. No tocante à juridicidade, a proposição é geral, abstrata e inova no ordenamento jurídico. Sob o prisma da constitucionalidade, não vislumbramos qualquer afronta à Carta de 88, tanto do ponto de vista formal como do material. Do mesmo modo, sua tramitação se deu em conformidade com as normas regimentais. No mérito, o projeto é digno de louvor. O substitutivo moderniza e substitui adequadamente a legislação pré-constitucional estabelecida pela Lei 7.102, de 1983, proporcionando um estatuto compatível com as demandas atuais da sociedade e estabelecendo meios efetivos de controle sobre o leque de atividades no âmbito da segurança privada. Estamos construindo uma legislação que garanta segurança jurídica e inovação no tratamento da segurança privada, que certamente refletirá de forma positiva quanto à percepção da segurança de um modo geral. A segurança privada é um setor de grande importância para a economia e com potencial de melhorar a perspectiva da segurança de forma geral. Além disso, a necessidade de uma norma clara quanto às regras do serviço de segurança privada decorre também das demandas inerentes à atividade de vigilância. Nesse contexto, a inclusão das atividades de monitoramento eletrônico no âmbito da segurança privada é uma inovação há tempos necessária, sendo que há tempo a literatura apontava que tais serviços não eram caracterizados como tal por não existir previsão legal. A futura lei também servirá para impulsionar as empresas de segurança a atuarem conforme as regras impostas na legislação e para possibilitar que a Polícia Federal possa coibir diversas atividades que atualmente se desenvolvem na clandestinidade. Essa ausência de previsão legal para que a Polícia Federal coíba as atividades dessas empresas foi apontada por representantes daquela instituição como um dos problemas da legislação em vigor. O problema da clandestinidade não é novo. Em 2006, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, destinada a investigar as organizações criminosas do tráfico de armas, já apontava o interesse para que as empresas não se legalizem, para não terem de pagar os direitos trabalhistas aos seus empregados. Estima-se que para cada vigilante regular hoje, entre 3 e 5 vigilantes no mercado informal. Para esse ponto, a peça legislativa prevê, além do capital social mínimo integralizado, a existência de provisão financeira, reserva de capital ou contratação de seguro-garantia para o adimplemento das obrigações trabalhistas, tributárias, previdenciárias e de responsabilização civil, nos termos do parágrafo 3º do artigo 14. Cumpre destacar postulados gerais para a atividade de segurança privada com base nos seguintes critérios. Letra A, subsidiariedade. Subsidiariedade que pressupõe a primazia das forças e instituições de segurança privada, cuja competência é expressamente instituída no texto constitucional, devendo a segurança privada intervir em setores periféricos da vida social ou âmbitos que não podem ser garantidos por uma atuação estatal. Letra B, tipicidade, que resulta de sua enumeração expressa, figurando como consectário do caráter supletivo do mercado de segurança. Letra C, não usurpação de poderes políticos, que se concretiza na proibição da prática de atos cuja competência tenha sido outorgada, legal ou constitucionalmente, a alguma autoridade pública, especialmente às policiais e às judiciárias.
Letra D, preventividade, o que realça a vocação preventiva da atividade de segurança privada, especialmente quando mobilizada para a regulação e controle de acesso. E letra E, proporcionalidade, mensurada em sua perspectiva de necessidade e adequação quanto às medidas encetadas. Conquanto o subsídio da Câmara dos Deputados, ora sob exame, atenda a todos esses aspectos, entendemos que devam ser operados alguns aprimoramentos no texto. Em primeiro lugar, consideramos que o caput do artigo 5º necessita ser adequado, sobretudo quanto ao aspecto da subsidiariedade da segurança privada, dadas as prerrogativas das forças de segurança do Estado. Diante disso, propomos aperfeiçoamento de redação. Pelo mesmo motivo, na mesma emenda, propomos a supressão da parte final do inciso 4º do referido artigo, ante a necessidade de maior debate sobre a atuação da segurança privada nos presídios, sem que se invadam competências da Polícia Penal. Em virtude desses ajustes, no mencionado artigo 5º, torna-se necessário suprimir seu parágrafo 6º, incluindo os respectivos incisos. Entendemos, adicionalmente, que os parágrafos 5º e 6º do artigo 6º impõem gravame desproporcional para os serviços de transporte de numerário, bens ou valores, se nem para as polícias militares, que possuem a atribuição de realizar policiamento ostensivo, tal obrigação é imposta, não seria razoável exigi-la de particulares que realizam tais serviços. Torna-se, portanto, necessária a supressão de tais dispositivos. Outro sim, torna-se imperiosa a adequação do caput do artigo 11 à legislação específica sobre a utilização de produtos controlados de uso restrito, consubstanciada nas leis 10.826, de 2023, e 7.102, de 83, esta última revogada pelo texto da Câmara dos Deputados. Por esse motivo, oferecemos outro ajuste de redação. Adicionalmente, propomos ajuste redacional do caput do artigo 14, para suprimir a expressão em cada unidade da federação, pois a exigência de capital social mínimo integralizado em cada estado e no Distrito Federal para autorização de funcionamento de uma empresa de segurança prejudicaria a ampla concorrência de mercado. Outro aperfeiçoamento redacional tem por objetivo atualizar monetariamente os valores em reais do artigo 14º, relativos ao capital social mínimo integralizado e necessário para a obtenção da autorização para o desenvolvimento das atividades dos prestadores de serviço de segurança privada. Para tal, utilizamos a variação do INPC, ampliada, Instituto Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acumulada de dezembro de 2016, mês em que o substitutivo da Câmara dos Deputados chegou ao Senado, a julho de 2024, equivalente a 46,34%. A fim de evitar números muito quebrados no texto legal, propomos arredondar esse percentual para 46%, ou seja, multiplicar esses valores pelo fator 1,46. Propomos ainda emenda de redação semelhante à anterior, para a atualização monetária dos valores das taxas pela execução dos serviços de fiscalização e controle federais, previstos no anexo do substitutivo, também com arredondamento do percentual de atualização para 46%, isto é, a multiplicação desses valores pelo fator 1,46. No que concerne o parágrafo 1º do artigo 31, suprimimos sua parte final, que consiste na expressão
considerando-se essenciais tanto os serviços por eles prestados para efeitos da Lei 7.783, de 28 de junho de 89, quanto aos inerentes à sua consecução, respeitado o dispositivo no parágrafo 2º deste artigo. Entendemos que o dispositivo é divisível em respeito ao parágrafo único do artigo 286 do Regimento Interno do Senado Federal, permitindo assim a supressão desse trecho que restringe desarrazoadamente o direito à greve. Também no mérito, consideramos pertinente a supressão dos incisos 8 e 9 do parágrafo 1º e parágrafo 6º e do artigo 33. Os itens ou medidas de segurança ali descritos podem ser considerados dissonantes do atual estado de avanço tecnológico do setor, de modo que é melhor delegar as minúcias para o regulamento. Outro sim, consideramos necessária emenda de redação ao artigo 33, parágrafo 3º, inciso 1º. A substituição do termo "e" por "ou" dará mais flexibilidade à Polícia Federal na análise do plano de segurança e permitirá que agências possam ser mantidas em locais com baixos índices de criminalidade, sem prejudicar a segurança do local. Os artigos 40 e 41, a seu turno, autorizam a criação do Conselho Nacional de Segurança Privada, como órgão do Ministério da Justiça, definindo-lhes as atribuições em ofensa ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E, da Constituição Federal, o qual dispõe que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação e extinção de órgãos da administração pública. Por esse motivo, suprimimos os dois artigos. Nesse sentido, em razão dessa alteração, suprimimos também o artigo 47. No que tange ao parágrafo 5º do artigo 42, a aprovação automática de novos pedidos de autorização de funcionamento de empresas de segurança privada pode ensejar o incremento da clandestinidade e a concorrência desleal nesta seara. Por essa razão, oferecemos também emenda de redação ao dispositivo. Igualmente necessária é a supressão do artigo 55, uma vez que dificultará a gestão orçamentária ao vincular a receita oferida com os valores arrecadados nas cobranças de multas e taxas. Propomos emenda de redação ao artigo 57 para suprimir a expressão "à totalidade" ou que conflita com a necessidade de uniformidade do setor de segurança privada em todo o território nacional, decorrente do preceito contido no artigo 1º, parágrafo único do substitutivo da Câmara dos Deputados. Por fim, a remuneração do inciso 7º do artigo 1º da Lei 10.446 de 2002, modificado pelo artigo 70 do substitutivo da Câmara dos Deputados. O referido artigo 1º já possui um inciso 7º, incluído pela Lei nº 13.642, de 3 de abril de 2018, e, portanto, posterior à chegada do substitutivo em comento ao Senado. Destarte, a inovação legislativa de 2018 exige que o inciso acrescentado ao substitutivo da Câmara dos Deputados seja renumerado como inciso 8º. Permita-me o voto, senhor presidente. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do substitutivo da Câmara dos Deputados número 6 de 2016, com a supressão do parágrafo 6º do artigo 5º, dos parágrafos 5º e 6º do artigo 6º, da expressão considerando-se essenciais tanto os serviços por eles prestados, para efeitos da Lei 7.783, de 28 de junho de 1989, quanto aos inerentes à sua consecução, respeitado o dispositivo no parágrafo 2º deste artigo, do parágrafo 1º do artigo 31, dos incisos 8 e 9 do parágrafo 1º e do parágrafo 6º do artigo 33, dos artigos 40, 41, 47 e 55, promovendo-se os ajustes de numeração necessários em função
dessas supressões e com as emendas de redação a seguir, já elencadas no texto, senhor presidente. O parecer, obrigado, senador Laércio. O parecer é favorável ao substituto da Câmara dos Deputados com a supressão do parágrafo 6º do artigo 5º, dos parágrafos 5º e 6º do artigo 6º, da expressão, aspas, considerando-se essenciais tanto os serviços por eles prestados para efeitos da Lei número 7.783, de 1989, quanto aos inerentes à sua consecução, respeitado o disposto do parágrafo 2º deste artigo, fecha aspas, constante do parágrafo 1º do artigo 31, dos incisos 8 e 9 do parágrafo 1º e do parágrafo 6º do artigo 33, dos artigos 40, 41, 47 e 55, e com as emendas de redação números 6 a 13 do eminente relator. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Para discutir, concedo a palavra ao senador Magno Malta. Senador Magno Malta, penso que o relator pede a palavra para complementação. Com a palavra, senador Laércio. Senhor presidente, aqui no plenário eu recebi uma emenda me trazida pelo Partido dos Trabalhadores. É uma emenda ao artigo 53, que acrescenta a expressão se o fato não constituir crime mais grave. Essa emenda eu resolvi acolher porque essa emenda visa ajustar a redação do artigo 53, conforme já falei aqui, que institui o novo crime de prestação ilegal de serviços de segurança privada, a legislação penal em vigor, evitando-se assim o conflito aparente de normas penais com o crime de constituição de milícia privada. Então, com referência a essa questão de milícia, eu achei por bem acolher essa emenda do Partido dos Trabalhadores. Senador Laércio, nós temos uma questão que precisa ser dirimida pela presidência e peço o auxílio da Secretaria-Geral da Mesa, de nossa assessoria. Essa emenda é uma emenda que altera o mérito da matéria, especialmente na parte penal do projeto de lei, e considerando que esse projeto foi votado no Senado, depois votado na Câmara, e nós estamos apreciando o substitutivo da Câmara dos Deputados, nós não poderíamos e não podemos inovar para além daquilo que já foi decidido pelo Senado e pela Câmara. Nós temos que optar ou pelo que o Senado já votou ou pelo substitutivo da Câmara. Então, é inadmissível essa emenda nesta fase. Eu peço vênia a Vossa Excelência, peço vênia ao autor, ao Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores. A liderança do Partido dos Trabalhadores em relação a essa emenda, mas ela não pode ser admitida. De acordo, senhor presidente. Tá? Para discutir, senador Magno Malta. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, de volta a essa casa, visto da importância dessa semana, desse esforço concentrado, quando estamos pisando no limiar de um processo eleitoral, cumprimento a todos. Vejo muitos rostos aqui desconhecidos, mas imagino serem senadores que assumiram agora. Eu quero dar meu bem-vindo, meu abraço, e que durante esse tempo que os senhores tenham a oportunidade de servir a nação, que o façam com todas as forças e conte conosco aqui. Senador Laércio, esse tema é muito propício, necessário, e, quem sabe, de uma importância acima do que nós possamos imaginar. Quem sabe, alguns anos atrás, nós, na nossa faixa etária, nunca pensaríamos em que a segurança privada iria acontecer ou que ela viria com a crescente violência que o Brasil foi experimentando ao longo das irresponsabilidades com as polícias, tanto civil quanto militar, com a própria Polícia Federal. Me lembro que num governo Lula, a Polícia Federal ficou, acho que quase um ano, em greve,
E no final de tudo isso era o Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça, e a Polícia Federal, no final dessa greve, não levou nada das suas reivindicações. O que nós temos é um sucateamento dos sacerdotes da segurança pública, que é a polícia no Brasil. Nunca foi tão necessário a presença da segurança privada no Brasil hoje. Raros são os estados onde os governos, os governadores, têm zelado pelas suas polícias e têm botado a cara de frente para defendê-los. Porque, na verdade, o policial hoje que faz segurança, ele se tornou marginal. Porque o marginal que ele prende é solto na audiência de custódia, num país de injustiças, onde o democrata virou antidemocrático. A justiça é injustiça, onde uma casa só manda nas outras. A Suprema Corte desse país ajoelha essa casa. Teve até aí Flávio Dino dando um prazo, né, para que o presidente dessa casa e a outra casa, suspendendo emendas. Olha aí o homem, olha aí o discípulo de Lênin, que foi tão cortejado nessa casa, diz que o Centrão agora vai agravar, mas o Centrão votou nele, para o Supremo, com tanta alegria, um homem de profundo conhecimento. Olha aí, e quem pediu? O PGR, que foi sabatinado também no mesmo dia que ele, um grande homem. Vocês merecem, mas eu não engulo isso não, Então, vivendo dias em que o ministro da Justiça, aliás, esse hoje que eu acabei de citar, o Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, dizia que nós precisamos humanizar os pequenos crimes. Mais do que é necessário, senador Pacheco, hoje é a segurança privada. Nós não temos efetivo. Então é o seguinte, pequenos crimes é o quê? É o sujeito que roubou uma televisão dentro da sua casa, você está pagando em 10 vezes, 20 vezes, ele levou um crime pequeno. Você não pode nem reclamar. A polícia não tem efetivo para ir buscar. A segurança privada hoje faz-se mais que necessário. Onde creches não têm segurança, não é efetivo de polícia. Nenhum governador, quase todos, tem a disposição de Jorginho, lá em Santa Catarina, de recrutar os aposentados da polícia. E hoje, quem tem filhos na escola, não estou falando de rico, nem classe média, não. Todo e qualquer cidadão hoje tem uma lojinha, ele depende da segurança privada. E eu quero aqui hipotecar o meu apoio, o meu voto, porque vivo num país onde há um desmando, onde quem manda é o Comando Vermelho. Vivo num país onde o PCC faz parte do sistema que governa o país, do espectro que governa o país. O PCC e o PCC é o crime organizado. Comando Vermelho, que são cortejados pelo ministro. Um país onde a segurança pública não existe. Veja, nós nunca vimos alguém fugir de presídio de segurança máxima. Há quantos anos Fernandinho Beiramar está preso? Há quantos anos Marcola está preso? Mas só foi assumir o ministro que, nesse lugar aí onde está o senador Pacheco, chamado Lewandowski, rasgou a Constituição, cuspiu na cara dos senadores, cortou o meu microfone, quem estava falando era eu, para poder dar direitos políticos a Dilma. Quando se cospe na Constituição, o cidadão brasileiro não tem o mínimo de segurança. Quem sabe nós não necessitássemos da segurança privada, se as autoridades desse país, realmente justiça fosse justiça, democracia fosse democracia, mas hoje falar em democracia você é antidemocrático. E agora está um zum aí sobre o ministro Alexandre de Moraes ter usado o TSE para investigar bolsonaristas. Está nos jornais. E aí eu pergunto, esse homem não vai ser convocado nem para se explicar? Porque se dos três poderes, senhores que me ouvem, o Brasil que me ouvem, dos três poderes existentes na nação, o que mais tem poder é o Senado. Por quê? Esse homem não é convocado nem para dizer se errou, se acertou.
Se isso foi uma bobagem e não foi ele, vai culpar alguém ou não, como Lula, né? Alguém que já morreu para assumir? Ou nós vamos impeachment ele? É a pergunta que eu faço. É a pergunta que eu faço. Mas uma Suprema Corte, quando você anda na rua, eu não tenho andado em função da minha cirurgia, mas vejo nas redes sociais como essa casa é cobrada, como o Senado é cobrado por ser omisso. Omisso. Eu gostaria de dizer, senador Laércio, que eu vou voltar a falar hoje ainda, mas só para dizer àqueles que fazem a segurança privada nesse país, que necessário se faz mais que nunca, senadora Damares, senador Flávio Bolsonaro, a presença da segurança privada para aqueles que podem e os prefeitos possam lançar mão disso além da guarda municipal, pelo menos para fazer a guarda das nossas crianças. Nós estamos vivendo calamidade pública na segurança, onde o bandido é coroado e glamourizado e o cidadão abandonado.